Olá, Deus abençoe a todos vocês. Bem, no Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos, deixa eu colocar aqui o slide que fica melhor. Nós temos a palavra: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E no original a palavra no princípio, ela está escrito assim, ó, Bereshit, Bereshit. Muito interessante essa palavra em hebraico, Bereshit. A palavra Bereshit, ela tem um significado muito profundo, né? Deixa eu colocar aqui novamente. Porque o B é a preposição no, com, no ou com, no lugar, no carro, no apartamento, com você, né, comigo. Então, ela é a preposição no ou com da nossa língua. E reshit, no dicionário hebraico, tem vários significados. Significa primogênito, cabeça, princípio, primazia, primeiro. Então, quem seria essa pessoa chamada princípio no primeiro versículo? Não é só uma palavra a princípio, tem um significado. Então, nós vamos ver um texto curioso na Bíblia de alguém que falava hebraico muito bem. O apóstolo Paulo. Ele não só falava hebraico com fluência, como ele também era inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E quando Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, Paulo estava escrevendo em grego. Muitos não falavam fluentemente o hebraico como Paulo. E Paulo interpretava Gênesis, capítulo 1, versículo 1, dessa forma. Deixa eu colocar aqui a carta. Olha só. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação. Olha Bereshit aí, ó. O primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça. Olha a palavra Bereshit aí. Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio, significado para Bereshit. Primogênito também, dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, né? A primazia também é um dos significados. Então, você percebe que o apóstolo Paulo, o que ele está falando? Ele pegou todos os significados possíveis da palavra reshit e também da preposição be, e ele aplica em Jesus. É como se Paulo estivesse ensinando assim, olha, quando Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, a Bíblia está dizendo que através de alguém chamado princípio, criou Deus os céus e a terra. Em alguém chamado princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, em Cristo, no Cristo ou em Cristo, Deus criou os céus e a terra. Jesus é o princípio da criação. Jesus está embutido no primeiro capítulo, no primeiro versículo de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o apóstolo João também, ele escreve no seu evangelho de maneira muito clara, muito clara. No princípio era o verbo. Interessante, né? Interessante que João não escreveu no princípio estava o verbo. Não.
ele identificou. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, João identifica no princípio de Gênesis, Jesus, né? Ele está identificando Jesus aqui no princípio de Gênesis, como fez Paulo. Aí tem o livro de Marcos. Marcos, ao escrever o seu evangelho, ele começa assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha só, princípio. Quer dizer, é muito forte a palavra de Deus, né, gente? É muito forte. O evangelho é a história em carne e osso daquele que era o princípio de todas as coisas, Jesus Cristo. Então, Paulo fala, em Cristo foram criadas todas as coisas. Quer dizer, ele é o princípio. João diz, o princípio era o verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. É como se João estivesse falando, o princípio era o verbo, pessoal. Era o verbo. O verbo se fez carne. E ele habitou entre nós. E outra coisa, eu conheci o verbo pessoalmente, tá? Se vocês me derem a oportunidade de contar a história dele para vocês, o nome dele é Jesus de Nazaré. Então, é muito forte, é muito profundo. Jesus está embutido logo no primeiro versículo da Bíblia, no primeiro livro, tá? Deus abençoe a todos.